vocês? Vim hoje aqui trazer a aula de sistema cardiovascular para vocês, a aula de histologia do sistema cardiovascular, né? Essa é uma aula tranquila, assim, não tem muitos mistérios, é uma aula mais comparativa em termos do componente dos vasos sanguíneos, né? Porque quando vocês estudaram histologia na histologia básica, a formação do tecido muscular, vocês estudaram o tecido muscular cardíaco, né? A formação aí das fibras cardíacas como parte do tecido muscular do corpo. E aí, basicamente, o coração ele vai ter a maior parte sendo composta aí por esse tipo de tecido. Então, é um tecido que já é conhecido de vocês. E aí, essa aula, então, eu vou retomar um pouco sobre essa composição do coração, mas eu vou dar mais ênfase à diferença histológica que a gente encontra nos vasos sanguíneos, certo? Porque aí os vasos sanguíneos, eles têm algumas camadas, algumas partes que certamente vocês não conhecem ainda e vale a pena a gente se atentar, porque isso influencia diretamente na função desses vasos, certo? Então, essa vai ser o foco dessa aula. Então, eu vou começar explicando o coração para vocês, a histologia do coração, e depois aí eu foco mais na parte dos vasos sanguíneos, certo? Bom, então, esse primeiro slide, eu coloquei aqui um esqueminha de como que o sangue ele circula pelo corpo de um animal, né? Se a gente começar aqui pelo coração, a gente vai ver que o sangue ele sai daqui do coração, relembrando aí um pouquinho da grande e da pequena circulação, né? Ele sai aqui do coração pelas artérias, e aí o sangue que sai lá do ventrículo esquerdo, ele sai pela aorta, e aí a aorta e suas ramificações, né? Tanto as ramificações que vão para a região cranial, para a região do pescoço e da cabeça, tanto suas ramificações torácicas, lombares, até chegar nas artérias ilíacas, né, que vão para os membros pélvicos. Todas essas artérias estão carregando o sangue rico em oxigênio que veio lá dos pulmões, não é? Quando a gente vai chegando a nível de tecidos, né, quando a gente vai tendo as ramificações das principais artérias e vai chegando nos vasos de menor calibre, a gente tem a formação então das arteríolas, certo? Essas arteríolas, elas têm a mesma constituição histológica de uma artéria, só que o calibre, né, desse vaso vai ser bem menor. Até porque esse calibre precisa ir diminuindo para que quando chegar lá no nível de tecido, lá no nível de célula, a gente consiga ter a troca de nutrientes, né? Principalmente troca de oxigênio e gás carbônico, que é o propósito da circulação do sangue pelo corpo. Né? E aí a gente só consegue ter esse tipo de troca, esse tipo de difusão, né? Um transporte passivo aí desses nutrientes, quando a gente chega nos vasos sanguíneos a nível de capilares, certo? Então, os capilares são as menores ramificações das arteríolas, e aí os capilares, eles são tão finos, a parede deles é tão fina que a gente consegue ter esse tipo de transporte, que é a difusão dos gases lá a nível dos tecidos, certo? Aí o que acontece? O barato da nossa circulação é que os capilares eles não terminam em fundo cego. Não é que nem os vasos linfáticos, que nem eu já tinha explicado para vocês na aula de tecido linfático. Né? Os capilares eles são contínuos com as vênulas, certo? Então os capilares são esses vasos de menor calibre, e aí quando eles vão saindo de dentro do tecido, eles vão
aumentando novamente o calibre para formar as vênulas, certo? Só que essas vênulas, a constituição da parede delas é bem parecida com a parede dos capilares, né? Então, a gente ainda consegue ter um pouco de troca de nutrientes e principalmente de gases quando a gente tem as vênulas. E aí essas vênulas, elas confluem para formar vasos um pouco mais calibrosos, que são as veias, né? As veias mais periféricas aí. Depois elas se juntam nas grandes veias do corpo, que é a veia cava caudal e a veia cava cranial. E aí elas retornam aí para o coração, chegando lá no átrio, no caso o átrio direito. Né? Então esse é um circuitozinho da grande circulação. E aí a gente vai ver então a histologia do coração e o que essas artérias, arteríolas, capilares, as vênulas e as veias vão ter de diferente aí uns dos outros em relação à composição histológica delas, certo? Bom, então, aqui eu trouxe uma imagenzinha do coração para vocês entenderem como que é a divisão das camadas do coração. Se vocês lembrarem lá da anatomia, o coração ele é uma câmara, na verdade são 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, e dentro do coração, dentro dessas cavidades, a gente tem a circulação do sangue, né? Só que a parede do coração, ela tem camadas específicas, né? Então, de fora para dentro, quais são essas camadas que compõem aí o coração? A mais externa, mais de fora, é o pericárdio, certo? A mais interna, aliás, a camada do meio, a gente vai chamar de miocárdio, certo? E a camada mais interna de todas vai ser o endocárdio. Então, essas daí são as 3 camadas que compõem aí a parede do coração, certo? Dessas camadas, aqui na legenda dessa figura tem uma camadinha chamada epicárdio. Se a gente for pensar no coração propriamente dito, né, o pericárdio ele é o saco que contém o coração, onde o coração ele vai se encontrar. E o epicárdio é a camada do pericárdio que está em íntimo contato com a parede do coração. Então, aqui na histologia, né, a gente considera então que o epicárdio, ele sim vai ser a camada mais externa do coração, certo? E aí o miocárdio é a camada intermediária e o endocárdio é a camada mais interna, certo? Quais são as diferenças que a gente vai encontrar aqui? Obviamente que de acordo com a localização, com a região do coração que a gente está falando, principalmente o miocárdio, ele vai apresentar algumas modificações, principalmente de espessura. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar que a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa que a parede do ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo ele tem que bombear sangue para o corpo inteiro, né? E o ventrículo direito ele bombeia sangue para os pulmões que estão logo ali do lado do coração. E aí o que dá essa diferença na espessura? É justamente o tamanho do miocárdio. O endocárdio é bem semelhante, o epicárdio também, mas o miocárdio é quem vai fazer essa diferença aí na espessura dos vasos. Tem uma outra diferença que é em relação ao tecido conjuntivo, que a gente encontra aqui nessa região. Vocês vão ver que o coração ele não é composto somente por tecido muscular cardíaco. Né? A gente tem também um pouco de tecido conjuntivo e a gente tem também um pouco de tecido nervoso, né? Que vai formar aí as fibras de condução dos impulsos elétricos dentro do coração. E aí, a constituição do tecido conjuntivo, ela varia de acordo com a região que a gente está falando. Então, por exemplo, os locais que precisam de mais força, que é, no caso, o ventrículo esquerdo, tem uma quantidade de tecido conjuntivo muito menor quando a gente compara com a parede do ventrículo direito, por exemplo, ou pior ainda, quando a gente compara com os átrios, né, que a parede é bem menos espessa e faz bem menos força. Então, tudo isso varia de acordo com a constituição do tecido que a gente está falando, certo? Então, essa
uma introduçãozinha aí sobre essas camadas que a gente encontra no coração, beleza? Para a gente dar continuidade aqui, ó, eu trouxe essa imagem, na verdade é uma imagem anatômica, mas só para vocês entenderem mais ainda como que funciona essas camadas aí do coração. Esse é um corte transversal, aí a gente tem aqui a região do ventrículo direito, região do ventrículo esquerdo. Essa região do ventrículo esquerdo, vocês percebem que a parede de fato é bem mais espessa, né? A gente tem aqui uma camada de miocárdio muito maior quando a gente compara aqui com a camada do miocárdio do ventrículo direito. É bem mais fininho, né? Bem menos espessa. E aí, ó, essa camada mais externa, então, vai ser o epicárdio, vai ser a camada que está logo aí do lado de fora do coração. A gente vem com essa segunda camada que é o miocárdio, vai ter espessuras variadas de acordo com a localização. E essa camada mais interna aqui, que está revestindo os ventrículos ou os átrios internamente, aí sim a gente chama de endocárdio. Se vocês observarem aqui, nessa imagem tem algumas estruturas dentro dos ventrículos. São os músculos papilares, as cordas tendíneas e temos também as válvulas, né? Todos esses componentes, principalmente as cordas tendíneas e as válvulas, elas têm mais tecido conjuntivo na sua constituição. Na verdade, elas são projeções do endocárdio, certo? Então, são epitélios seguidos aí de tecido conjuntivo. E essa vai ser a constituição básica dessas estruturas aí, das cordas tendíneas e das válvulas. Somente os músculos papilares, como o nome pressupõe, é que vai ter uma quantidade de tecido cardíaco maior, né? Mas essas outras estruturas, as válvulas e as cordas tendíneas, elas são constituídas mais por tecido conjuntivo e revestidas aí por um epitélio. Certo? E uma outra informação agora sobre o epicárdio, não sei se vocês conseguem perceber, mas se a gente for acompanhando aqui a borda do coração, o epicárdio ele é uma camada fininha, mas tem certas regiões, ó, como essa daqui que eu estou marcando para vocês agora, que o epicárdio ele se torna mais espesso. Ó, ele vem como uma camada fininha e quando chega aqui, ele vira uma camada mais espessa. Na verdade, se a gente observa essa região anatomicamente, é a região onde está passando os vasos sanguíneos que irrigam o próprio coração. Né? No caso aí, as coronárias e as veias cardíacas. Então, onde está passando o vaso sanguíneo para irrigar o próprio coração, a tendência é da gente ter uma camada de epicárdio um pouquinho mais espessa. Certo? Então, são adaptações aí que esses tecidos vão fazendo de acordo com suas respectivas funções. Aqui eu trouxe uma imagem de histologia dessa lâmina de coração para vocês. Então, basicamente, o que a gente encontra aqui é a região do epicárdio, aqui fora, certo? Então, essa camada aqui que, na verdade, é um epitélio, externamente, seguido aí de uma camada de tecido conjuntivo. Depois a gente vem aqui, ó, com uma camada de tecido muscular bem espessa, que é toda essa camada aqui, que eu estou delimitando aqui para vocês, é a camada de miocárdio, ou seja, tecido muscular cardíaco, são fibras musculares cardíacas, né? São fibras estriadas. E por último, aí a gente vem com uma camada mais fininha, bem menos espessa aqui, que é a camada de endocárdio, certo? Então, essas são as três camadas que a gente encontra aí no coração. Só para lembrar, né, além das fibras musculares aqui no miocárdio, como eu falei para vocês, a gente encontra também tecido conjuntivo, certo? E esse tecido conjuntivo ele vai variar de quantidade de acordo com a localização que a gente está observando dentro do coração.
estava falando no slide anterior, esses tecidos, né, que compõem o coração, ele não é apenas o tecido muscular cardíaco, né? A gente tem também o tecido nervoso e tem principalmente o tecido conjuntivo junto aí com a musculatura do coração. Aí o que acontece? Esses outros tecidos que nós encontramos, principalmente tecido conjuntivo, eles variam de acordo com a espécie que a gente está falando. Se a gente pensar em seres humanos, a gente tem tecido conjuntivo entre as fibras e é só isso. Mas, como estamos no curso de veterinária, né? Eu preciso comentar essas diferenças entre as espécies para vocês, certo? Então, o que acontece? Tem algumas regiões do coração, principalmente a base da aorta, né? A saída da aorta do coração, e também a região de transição dos átrios para os ventrículos, que a gente encontra esses tecidos conjuntivo em maior quantidade. E aí o que acontece? Esse tecido conjuntivo, ele de fato é um tecido conjuntivo propriamente dito, se a gente se refere aí a gatos e suínos, certo? Então, se a gente pega o coração de um gato e de um suíno, ele vai ser bem parecido histologicamente com o nosso coração, porque entre as fibras musculares a gente vai ter tecido conjuntivo propriamente dito, formando aí esse arcabouço de tecido além do tecido fibroso, né, de fibra muscular. Só que aí, ó, quando a gente muda a espécie, né, por exemplo, nos cães, essas regiões que eu citei para vocês, né, a região da base da aorta e a região de transição dos átrios para os ventrículos, esse tecido conjuntivo, ele sofre uma especialização, ele deixa de ser tecido conjuntivo propriamente dito e passa a ser fibrocartilagem, que é um dos 3 tipos de cartilagens que nós encontramos no corpo, né? Só para relembrar aí para vocês, a gente tem a cartilagem do tipo hialina, tem cartilagem elástica e tem fibrocartilagem, né? E aí, esse tecido extra que tem no meio do miocárdio dos cães vai ser uma fibrocartilagem, que é uma dos 3 tipos, é a cartilagem mais resistente que a gente encontra, né? Composta aí basicamente por fibras colágenas do tipo 1. Aí, ó, quando a gente observa nos equinos, qual é o tecido que aparece? É justamente a cartilagem hialina, que é semelhante aí, em termos de constituição, à fibrocartilagem, mas o colágeno dela é diferente, né? Um colágeno predominantemente um colágeno do tipo 2, que ela também confere resistência, mas não tanto quanto a gente encontra na fibrocartilagem. E aí o mais diferente de todos, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os ruminantes ele apresentam um osso cardíaco, né? Então justamente nessa região de transição aí dos átrios para os ventrículos, esse tecido conjuntivo do miocárdio nos ruminantes, principalmente nos grandes ruminantes, né? É tão especializado que ele se transformou aí num tecido ósseo, né? Então, os ruminantes eles apresentam um osso cardíaco. Então, essas são as variações que a gente pode encontrar de tecidos dentro do miocárdio. Só para vocês saberem que não é apenas tecido muscular cardíaco que nós encontramos nessa segunda camada aí do coração. Tem outros tecidos e aí, de acordo com a espécie, a gente tem todas essas 4 variações aqui. Aí, ó, só para o outro tipo de tecido que nós encontramos no miocárdio, não necessariamente no miocárdio, né? Entre o miocárdio e o endocárdio, que difere aí do tecido muscular, são as fibras do sistema de condução do coração. E aí, no caso, a gente está falando de tecido nervoso, não mais de tecido muscular e nem de tecido conjuntivo. Como que funciona aqui? Ó? Esse sistema de condução do coração, ele começa aqui nessa região atrial, numa região que a gente chama de nó sinoatrial, ou nó ou nódo, tanto faz, certo? Então, o nó sinoatrial
ele que recebe as informações lá dos nervos, né, que chegam no coração. E aí, esse nó sinoatrial, ele leva a informação que ele recebe para um segundo nó que tem logo aqui embaixo, que é o nó atrioventricular, certo? Então, esse daí é a primeira transmissão de informação nervosa aí passando dentro do coração. O que acontece? Esse nó, ele continua com algumas fibras que descem no meio do septo interventricular. Então, elas vêm, descem o ramo aqui para essa região do septo e depois essas fibras elas sobem de volta aqui para o ventrículo. A mesma coisa acontece com essa outra região. Ela vem aqui para o ventrículo esquerdo, depois ascende, formando aí as fibras de condução. Essa daí um resumo, né? Não sem entrar muito em detalhes nessas ramificações aí do sistema de condução. E aí o que acontece? Esse sistema de condução ele passa por um local específico, certo? Então a localização dele vai ser sempre aqui, ó, nessa região entre o endocárdio e o miocárdio. Então a gente vai ter a camada mais interna, vai ter a camada intermediária entre as duas. Opa, escapuliu aqui. Então, entre essas duas camadas, a gente vai ter a presença aqui do sistema de condução, certo? Então, são fibras de tecido nervoso, ou seja, são feixes de axônios que vão passando por aí, e aí vai ser um tecido diferente do que nós vamos encontrar na maioria do coração, certo? Então, só para relembrar aí para vocês, para a gente finalizar essa parte, né? Então, o coração em si vai ser formado em termos de camada por pericárdio, por miocárdio e endocárdio. No caso do pericárdio, a gente tem que a camada mais interna do pericárdio é o epicárdio, então é assim que a gente vai considerar aqui na histologia. E em termos de tecido que constituem aí o coração, principalmente quando a gente se refere ao miocárdio, a gente tem o tecido muscular, que é o tecido muscular cardíaco, vai ser a maior quantidade de tecido que a gente vai ter, vai ser desse tipo. Mas a gente tem também tecido conjuntivo, propriamente dito, ou especializado. E temos aqui, por último, o tecido nervoso fazendo parte aí do sistema de condução. Então, percebam que é um órgão que tem basicamente todos os tecidos fundamentais, né, do corpo. Tem epitélio, que é o epitélio de revestimento interno e externo, tem tecido conjuntivo, tem tecido muscular e tem tecido nervoso, certo? Então, é um órgão formado aí pelos 4 tecidos fundamentais que encontramos na histologia. Aí, ó, agora falando um pouquinho dos vasos sanguíneos. O que acontece aqui? Todo vaso sanguíneo, né, pelo menos os de grande calibre, a maioria deles, vai ser formado aqui também por um conjuntinho de tecidos, né? Não vai ser um tecido único. Na verdade, o tecido que a gente encontra nos vasos são epitélio, tecido conjuntivo e tecido muscular. O que vai dar a maior diferença dos vasos sanguíneos é justamente a proporção desses tecidos, a proporção que eles se encontram. Então, o epitélio eu diria que é o que sofre menos variação, porque o epitélio dos vasos sanguíneos, e inclusive ele é chamado de endotélio, justamente porque ele faz o revestimento interno dos vasos. Ele é o que sofre menor variação. Então, todos os vasos sanguíneos, independente do calibre, tanto faz se eu estiver falando de artéria, de arteríola, de capilar, de vênula ou de veia, todos esses tipos de vasos vão ser revestidos por um endotélio, certo? Que é um epitélio. Um epitélio simples pavimentoso. Então, ele é o que vai apresentar menor variação. Agora, o tecido conjuntivo e o tecido muscular presente nos vasos, esses sim vão sofrer algumas variações e são eles que vão determinar qual é o tipo de vaso que nós estamos falando. Então, só para já dar um exemplo, para vocês irem pensando nisso,
uma artéria que é muito calibrosa e aguenta uma pressão muito grande vinda do batimento do coração, ela precisa ter uma quantidade de tecido conjuntivo um pouquinho maior do que de tecido muscular, certo? Para justamente se ajustar a essas pressões que variam a cada sístole e a cada diástole do coração, certo? Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma veia, ela nem precisa ser tão calibrosa assim, e a constituição dela pode ser um pouquinho diferente, né? Ter menos fibras elásticas e um pouquinho mais de tecido muscular, um pouquinho mais de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, são essas variações que a gente vai ver agora que representam aí as diferenças entre os vasos sanguíneos. Bom, então, ó, como que esses vasos eles ficam organizados? Basicamente, todo vaso sanguíneo ele é dividido, né, em 3 túnicas. O que são túnicas? São camadas, certo? Então, essas túnicas, a mais interna delas é a túnica íntima, essa primeira que eu anotei aqui para vocês. A camada do meio, né, como o nome prediz aqui, é a túnica média. E a túnica mais externa a gente chama de túnica adventícia. Então, essa ordem aqui é de dentro para fora, certo? Então, a mais interna vai ser a túnica íntima, a túnica média vai ser a do meio e a túnica adventícia vai ser a mais externa. Todos os vasos têm essas túnicas? Não. Né? Quem tem as 3 túnicas são as artérias, as arteríolas e as veias, certo? Então, são os vasos mais calibrosos que vão apresentar as 3 túnicas. Se eu estiver falando para vocês de vênulas e de capilares, eles vão apresentar apenas a túnica íntima, certo? Então, essa vai ser a principal diferença já logo de cara que nós encontramos aí nesses vasos sanguíneos. Então, artérias e veias, junto com as arteríolas, têm essas 3 túnicas aqui na constituição. Se eu estiver falando de vênulas e de capilares, aí eles só vão apresentar túnica íntima. A túnica média e a túnica adventícia são subdesenvolvidas nas vênulas e nos capilares elas nem existem de fato. Bom, então, começando a apresentar esses vasos sanguíneos aí para vocês, a constituição deles, eu vou começar primeiro das mais calibrosas, depois eu vou diminuindo o calibre, mostrando como que são os menores vasos aí para vocês. Então, o vaso mais calibroso que a gente vai encontrar no corpo, no caso é a aorta, né? É o principal vaso que a gente tem, a principal artéria. E aí, essa aorta, né, bem como as suas primeiras ramificações, então se a gente pensar no tronco cefálico, braquiocefálico, as subclávias, as primeiras ramificações que saem lá do arco aórtico, são todas artérias elásticas, que elas estão muito próximas do coração e tem que ter uma resistência muito grande, né, para aguentar aí os batimentos. Então, essas artérias, elas são classificadas aí como artérias elásticas, certo? Como que funciona aí essas artérias elásticas? Então, eu falei para vocês que elas são compostas pelas túnicas. Então, as artérias, elas apresentam as 3 túnicas. Então, essa primeira camada aqui, ó, é a túnica íntima, mais interna. Então, é essa camada que está formando aqui o revestimento interno da aorta. Da artéria, no caso. Depois a gente vem aqui, ó, com essa segunda camada, que é a camada mais espessa, que é a túnica média, certo? E por último, a gente vem com a camada mais externa, como eu falei para vocês, que é a túnica adventícia, certo? Quando a gente está falando de artérias, qual que é a túnica mais desenvolvida? Vai ser sempre a túnica média, certo? Então, quando vocês pensarem em artéria, vocês vão pensar que a túnica média vai ser a túnica mais desenvolvida aí, de todas. Certo? Aí, o que constitui cada túnica dessa? A túnica íntima, como eu falei para vocês, ela basicamente é uma camada de epitélio, certo? Que aí a gente chama de endotélio. Está aqui escrito na figurinha,
células endoteliais, certo? Então, a túnica íntima é formada por esse endotélio. Tem um tecido subendotelial, que é um pouquinho de tecido conjuntivo, mas ele aparece em pouca quantidade. Quem vai fazer o maior volume aí para compor a túnica íntima vão ser essas células endoteliais mesmo, certo? Então, túnica íntima é esse epitélio aí de revestimento interno. A túnica média, aí essa sim vai ter uma constituição bem interessante aqui da gente observar. Como eu estou falando de artérias elásticas, a túnica média ela vai ser composta por fibras musculares lisas, mas no meio dessas fibras musculares lisas, a gente vai ter uma quantidade de fibras elásticas muito grande, certo? Então, essa túnica íntima, a túnica média, no caso das artérias elásticas, ela vai ser constituída por fibras elásticas entreladas aí no meio de algumas células musculares lisas. Mas quem vai fazer a maior constituição mesmo dessa túnica média vão ser, então, as fibras elásticas. E são justamente elas que dão a característica aí dessas artérias, porque elas precisam ter essa capacidade elástica para receber o volume de sangue muito grande que vem do coração e depois retornar para o estado de repouso delas. Então, a cada batida do coração, elas aumentam de tamanho e retornam, aumentam de tamanho e retornam. E quem permite isso são essas fibras elásticas presentes na túnica média, certo? Bom, aí por último, a gente vem com a camada mais externa, que é essa túnica adventícia. E essa túnica adventícia é uma camada de tecido conjuntivo recoberto externamente aí por um epitélio. Só que aqui nessa túnica adventícia tem uma outra informação interessante. Ela não está aqui na legenda da figura. E aí depois vocês procuram, eu passo para vocês na hora da aula ao vivo. Mas essa túnica adventícia, a parede da artéria, na verdade, ela é tão espessa que o sangue que está circulando dentro da artéria não é capaz de levar nutrientes para essas camadas mais internas aqui. Aí o que acontece? Os nutrientes não conseguem se difundir. Se fosse depender só desse sangue que passa aqui dentro, essas camadas mais internas elas tenderiam a ficar sem oxigenação. Aí o que acontece? Lá na túnica adventícia dessas artérias, ó, a gente tem pequenos vasos sanguíneos passando por aqui, ó, que eu estou circulando para vocês. E aí esses vasos sanguíneos presentes na túnica adventícia, eles recebem um nome. A gente chama eles de vasa vasorum. Talvez vocês já tenham visto isso na anatomia, certo? Então, quando a gente está falando, se referindo então às artérias, como são artérias muito espessas, no meio da túnica adventícia a gente vai ter essa rede de vasos, chamada de vasa vasorum, que vai fazer a irrigação da própria artéria, da própria parede da artéria, certo? De tão espessa que ela é. Tranquilo? Então, essa vai ser a constituição aí de uma artéria elástica. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque a gente tem um outro tipo de artéria, que é de grande calibre também, que a gente chama de artéria muscular, certo? E aí a constituição delas vai ser um pouco parecida com a artéria elástica. O que vai variar aqui? É que lá na túnica média de uma artéria muscular, a gente não tem mais aquelas fibras elásticas, né? Então, se a gente procurar aqui, nesse esqueminha dessa figura, a gente vai encontrar uma ou outra fibra elástica, mas a maior quantidade de tecido aqui da túnica média vai ser o tecido muscular, a musculatura lisa. Por isso que ela é chamada de artéria muscular, certo? Então, ó, a túnica íntima vai ter a mesma constituição, são as células endoteliais. A túnica média também vai estar aí numa espessura semelhante, só que no lugar da gente ter fibras elásticas, a gente vai ter mais músculo liso.
E aí a outra diferença é que a túnica adventícia das artérias musculares ela vai ser um pouquinho mais espessa que a túnica adventícia das artérias elásticas. E a gente também vai encontrar o vasovasorum aqui, ó. Então, a gente também vai ter irrigação, porque apesar de ser menos espessa, a parede dessas artérias ainda é muito grande. Então, ela ainda precisa de uma irrigação própria, certo? Então, ó, só para vocês entenderem e finalizarem aí essa diferença entre artéria muscular e artéria elástica, as duas têm as 3 túnicas, túnica íntima, média e adventícia. A túnica íntima vai ser igual nas duas. A túnica média que vai apresentar a maior diferença, né? Então, a túnica média das artérias elásticas vai ter uma quantidade maior de fibras elásticas. E a túnica média das artérias musculares vai ter uma quantidade maior de tecido muscular liso. E aí a túnica adventícia, a constituição vai ser a mesma, só a espessura dela que vai variar. Ela vai ser mais espessa nas artérias musculares e um pouquinho mais fina nas artérias elásticas, certo? Então, essa é a constituição dos dois tipos de artérias que nós encontramos. Essas artérias musculares, só para vocês saberem a diferença de localização delas, elas são as primeiras ramificações, digamos assim, da aorta. Então, se a gente for pensar em, por exemplo, artéria mesentérica, cranial, caudal, artérias, sei lá, artéria renal, as artérias dos membros, né, sei lá, femoral, aí já são artérias do tipo muscular, que ela tem um calibre um pouco menor quando a gente compara, por exemplo, uma aorta ou então os primeiros ramos da aorta aí, que saem lá do arco. Agora, observando a formação da veia, vocês vão ver o seguinte. A veia ela também é constituída pelas 3 túnicas, né? Íntima, média e adventícia. Eu vou ficar falando isso até entrar na cabeça de vocês, né? Íntima, média, adventícia, certo? E aí, qual que vai ser a diferença dela? É bem interessante a gente observar aqui que, principalmente, a diferença nas veias vai estar na espessura da túnica média e da túnica adventícia, certo? Então, ó, se a gente observa aqui a túnica íntima, que nem eu falei para vocês, é o endotélio de revestimento, certo? Aí o tecido subendotelial que tem aqui na túnica íntima, ele é um pouquinho maior na veia, mas quem vai fazer o maior papel aí vai ser o endotélio mesmo. Só que aí, o que acontece agora? Quando a gente olha aqui para a túnica média da veia, olha só a espessura dela, é muito fininha quando a gente compara com a túnica média de uma artéria, certo? Então, essa vai ser a primeira diferença. A túnica média das artérias, ela é a camada mais espessa, certo? Aqui na veia, não. Ela vai ser tão fina quanto a túnica íntima, certo? Ela vai ser composta aí por musculatura lisa, bem semelhante ao que a gente encontra nas artérias musculares, mas a espessura dela vai ser muito menor. A gente vai ter aí 1 ou 2 camadas de fibra muscular lisa só. E aí, onde que está o calibre todo da veia? Onde que está a espessura toda dela? Está aqui na túnica adventícia. Olha só como é bem desenvolvida a túnica adventícia na veia, certo? Só que aí, vamos pensar, a túnica adventícia ela é formada de qual tecido? Ela é formada de tecido conjuntivo, certo? Então, quem faz o maior volume na veia é o tecido conjuntivo, que é um tecido bem mais friável, bem em relação, né, a tecido muscular ou em relação à presença das fibras elásticas, né, é um tecido bem menos compactado, digamos assim. Por isso que na anatomia, quando a gente pega uma veia e uma artéria, a gente nota logo a diferença. A veia ela parece uma folhinha, um vaso bem menos calibroso, bem menos espesso do que uma artéria, certo?
Então, aqui no meio da túnica adventícia, a gente até encontra alguns feixes aqui de músculo, mas basicamente a gente vai encontrar tecido conjuntivo, certo? Fibras elásticas aí de tecido conjuntivo, certo? E aí a quantidade de vasos sanguíneos até tem, mas não é tão desenvolvida quanto o vasa vasorum lá das artérias, certo? Então, se a gente pudesse fazer aqui uma comparação entre as artérias e as veias, onde nós encontraríamos a principal diferença na túnica média, que ela é bem menos desenvolvida nas veias, e a túnica adventícia é o contrário, vai ser a camada mais desenvolvida. Se a gente traz isso aqui para a lâmina, olha que interessante essa região. Esse epitélio aqui, ó, é um epitélio simples, pavimentoso, que está recobrindo internamente aqui a veia. Isso daqui vai ser a túnica íntima, certo? Aí depois a gente vem com uma camada bem fininha aqui de tecido muscular, liso, certo? Então, essas camadas de celulares que vem aqui depois é de músculo liso, uma coisa bem pouco representativa. E depois a gente vem aqui, ó, com toda essa camada aqui de túnica adventícia, que é o nosso tecido conjuntivo, certo? Então, isso daí é a histologia de uma veia. Aí, ó, só para vocês visualizarem melhor essa diferença, né? Eu gosto muito dessa figura porque ela traz aqui a diferença mesmo entre as artérias e as veias. Se a gente pega uma artéria de grande calibre e uma veia de grande calibre, a diferença vai estar aí nessas camadas de túnica média e túnica adventícia, certo? Então, ó, o endotélio vai ser bem parecido, a túnica íntima vai ser bem parecida aí nos dois, certo? Vai ser uma camadinha única aí de células endoteliais. Aí, ó, a camada de túnica média na artéria, ela vai ser mais desenvolvida, essa camada que está representada aqui em marrom. Se a gente observa aqui na veia, ó, ela é bem mais fininha, bem menos desenvolvida. E a túnica adventícia, aí vai ser o contrário. Na veia, ela é mais desenvolvida e na artéria, ela é bem mais fininha, certo? Então, essa figura é bem interessante para vocês fazerem esse tipo de comparação. Aí, ó, à medida que a artéria ela vai sofrendo suas ramificações, né? À medida que ela vai soltando aí os vasos para os órgãos e para os tecidos mais periféricos, né? A gente vai mudando o calibre, a gente vai tendo aí a formação das artérias musculares, que é quando a gente muda só a composição da túnica média. E quando ó, a gente vai chegando na região das arteríolas, que seria essa região aqui, a constituição também vai ser a mesma. Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. O que vai mudar vai ser a espessura desse vaso, certo? Então, a arteríola ainda tem as três túnicas. Só que aí, quando a gente chega aqui ó, na região dos capilares, aí a gente perde a túnica íntima, aliás, a gente perde a túnica média e a gente perde a túnica adventícia. A gente fica somente com a túnica íntima, certo? Então, o vaso passa a ter um calibre muito, muito, muito fininho, que é para permitir as trocas gasosas e de nutrientes. Aí, a mesma constituição a gente vai encontrar aqui nas vênulas, que é essa região representada aqui na figura. Então, somente túnica íntima aqui na região das vênulas. E aí, à medida que elas vão se unindo para formar as veias, né, a gente vai retomando aí a constituição das três túnicas, certo? Da túnica íntima, média e adventícia. Só que aí agora, a adventícia em maior destaque em relação à túnica média. Só para vocês entenderem ó, como que funciona essa diferença aí das arteríolas e das vênulas, aqui eu trouxe essa histologia, essa imagem, mostrando aqui ó, uma arteríola, que é essa estrutura aqui, certo? Então, essa é uma arteríola. E essa outra aqui, que está logo do lado, é uma vênula, certo?
Logo de cara, qual é a principal diferença das duas? É a espessura da parede, né? Aqui a arteríola, ela vai ter uma espessura relativamente grande. Essa daqui é a parede da arteríola. Então, se a gente observar, ó, a gente tem um epitélio de revestimento interno aqui dentro da arteríola. A gente vem aqui, ó, com uma, duas camadas aqui de tecido muscular, que é a túnica média, e depois a gente vem com a camada aqui de fora, que é a nossa túnica adventícia, que é essa camada aqui que está delimitando aqui por fora essa artéria, certo? Então, a gente tem túnica íntima, média e adventícia, só que numa espessura muito menor quando a gente compara a uma artéria, seja ela muscular ou seja ela elástica, certo? Quando a gente vem aqui para a vênula, olha o que acontece. A gente fica basicamente só com um epitélio de revestimento interno, que é o endotélio. Então, a gente perde túnica média e túnica adventícia e a gente fica só com a túnica íntima. Essas células que estão aqui dentro são conhecidas de vocês também, são as hemácias, né? E algumas celulinhas de defesa aqui no meio delas, certo? Então, essa vai ser a diferença entre as arteríolas e as vênulas. A arteríola, ela tem as três túnicas e a vênula, ela só tem a túnica íntima. Essa vai ser a principal diferença aí entre as duas. Aí, ó, só para a gente finalizar agora, falando um pouquinho dos capilares. Os capilares, como eu falei para vocês, são os vasos de menor calibre que a gente vai encontrar no corpo. Então, eles são aquelas ramificações das arteríolas. Então, aqui, ó, a gente vem com uma arteríola, depois ela sofre uma ramificação para formar um capilar. Então, isso daqui, ó, é um capilar, essa região que eu estou delimitando aqui, certo? E aí a gente volta depois do sangue. Isso daqui está acontecendo no nível de tecido, certo? Para a gente deixar os nutrientes aí para o tecido. E aí quando a gente volta, ó, a gente volta então já com o formato de vênula, retornando aí a circulação para o coração, certo? E aí o que acontece? Esses capilares, assim como as vênulas, ele só é formado por túnica íntima, certo? Que é aquela camada de endotélio. Mas junto aí desse endotélio, a gente vai ter um grupinho de células, né? Um grupinho de células especiais que a gente chama de pericitos. Provavelmente vocês nunca ouviram falar dos pericitos, porque é um grupo de células que foram descobertas há pouco tempo, relativamente poucos anos atrás. Né? Mas esses pericitos eles têm um papel bem importante aí na neovascularização, né? Na formação de novos vasos. Então, quando ocorre lesão de um tecido, alguma coisa assim, são esses pericitos que vão começar a se diferenciar em vasos, novos vasos, para colonizar esse tecido novo que vai ser reconstruído aí. Então, a gente tem ao redor dos capilares e ao redor das vênulas também, a gente tem essa população de célula, além das células endoteliais, certo? E aí, o que acontece com os capilares? A gente tem uma classificação deles, e aí essa vai ser a última parte dessa aula de sistema cardiovascular, que leva em consideração, né, a constituição da lâmina basal dos capilares, certo? Então, se vocês lembrarem lá da histologia geral, todo o epitélio ele vai ser acompanhado de uma lâmina basal, certo? Que fica na superfície basal aí desse epitélio. E aí, o que acontece? Os capilares, eles apresentam três tipos, né, de constituição, de acordo com a constituição da lâmina basal e de acordo com a presença de poros entre as células endoteliais, certo? Então, em relação a essa classificação, como que um capilar ele pode ser classificado? Ele pode ser classificado aqui, ó, como um capilar contínuo, ou como um capilar fenestrado, ou ainda como um capilar descontínuo, certo? O que isso implica
na circulação de substâncias aí no sangue. Por exemplo, um capilar que ele é contínuo, as células endoteliais, ó, elas estão aqui aderidas umas às outras e a lâmina basal, ela é íntegra, ela não tem espaços, né, que possam passar coisas de maior tamanho. Então, esse tipo de vaso aqui, esse tipo de capilar, que é o capilar contínuo, o que ele permite passar através desse vaso? Permite passar coisas pequenas, por exemplo, gases. Então, o oxigênio e gás carbônico, eles se difundem através dessas células, eles estão aqui do sangue e passam para o tecido, ou ao contrário, passam do tecido aqui para dentro do capilar, através de difusão facilitada aí no meio dessas células, certo? Então, esse capilar contínuo, como ele não tem espaços e como a lâmina basal é íntegra, ele permite passar apenas coisas muito pequenas. No caso aí, basicamente os gases, certo? Aí, ó, então, por exemplo, a gente pode encontrar, né, esse tipo de capilar na região dos pulmões. Então, quando a gente vai chegando lá nos alvéolos pulmonares, o capilar que a gente encontra lá é um capilar do tipo contínuo, certo? Então, só para vocês terem uma ideia aí de onde nós encontramos. Aí, ó, a gente tem um outro tipo de capilar, que é o capilar fenestrado. O que acontece com esse capilar fenestrado? A lâmina basal dele, ela também é íntegra, ela não tem nenhuma abertura, só que as células endoteliais, elas apresentam fenestrações, que são estruturas, são espaços que parecem com poros, certo? E aí essas fenestrações, ó, que são esses espaços aqui, permitem com que substâncias, moléculas um pouco maiores, passem do vaso sanguíneo para fora do tecido, né? Ou ao contrário, também do tecido para o vaso sanguíneo. E aí, que tipo de molécula poderia ser essa? Poderia ser macromoléculas, então, carboidratos, lipídios, proteínas, proteínas até que vai, mas proteínas, peptídeos, moléculas de menor tamanho aí, conseguem passar por esse tipo de capilar fenestrado. Então, pensando nisso, onde que nós encontraríamos capilares fenestrados? Por exemplo, lá no sistema digestório, né? Então, no estômago, na região do intestino delgado, na região do intestino grosso, onde a gente tem a absorção de moléculas, de macromoléculas que vem aí da dieta, o tipo de vaso de capilar que precisa ter lá é um capilar do tipo fenestrado, certo? Que permite passagem de moléculas um pouquinho maiores. E aí, ó, por último, nós temos então o capilar descontínuo. E o que que tem de interessante nele? É que, além dos vasos apresentarem as fenestrações, ó, esses espaços que tem entre as células endoteliais e no meio das células endoteliais, a lâmina basal dele, ela não é contínua, né? Ela apresenta alguns espaços que permitem com que coisas ainda maiores transitem aqui no meio desses capilares. Que coisas maiores são essas? Podem ser até células. Então, por exemplo, as células do sistema de defesa, do sistema imunológico, né, elas sofrem, dependendo do local que elas estão, né, se a gente está falando de tecido, na pele, por exemplo, elas sofrem um tipo de transporte que a gente chama de diapedese, né, que é a saída das células do vaso, de dentro do vaso, para o tecido do lado de fora, certo? Só que as células não conseguem fazer isso com qualquer tipo de capilar. Elas só conseguem fazer isso se elas estão passando por dentro de um capilar do tipo descontínuo. Se elas estão circulando dentro de um capilar contínuo, por exemplo, elas jamais conseguiriam sair de dentro desse tecido, certo? Então, esses são os 3 tipos de capilares que a gente pode encontrar no corpo, e cada um vai permitindo, então, a passagem de tipos de substâncias ou até células, de acordo com os espaços que tem entre elas. Tudo bem? Então, essa foi
a explicação aí sobre a aula de sistema cardiovascular. Obviamente que a parte prática, né, a gente vai rever aí quando voltarmos da quarentena. Então, assistam essa aula, vejam quantas vezes vocês quiserem, deem pausa, anotem. Eu vou disponibilizar questionários, nós vamos nos encontrar aí nas aulas ao vivo pelo Google Teams. Então, aproveitem, guardem, anotem as dúvidas para quando a gente se encontrar toda segunda-feira aí, vocês terem as dúvidas anotadas para eu poder retirar, tá bom? Então, fiquem em paz, se cuidem, fiquem longe do coronavírus e até a próxima aula, até a próxima semana.